Eu escuto algumas pessoas falando que tem gastrite emocional. Isso. Né? Gastrite emocional, isso é uma coisa que me chamou a atenção. O que danado é gastrite emocional, né? Pois é. Isso existe mesmo? É diferente de uma gastrite sem ser emocional? Foi muito bem colocado, porque isso é muito comum. Eu nem imaginava que era tão comum no meio do povo. Pra você ver, o termo gastrite já gera uma confusão enorme, porque para o público em geral, gastrite significa qualquer coisa que o desconforto ou dor na região do estômago, nessa região acima do umbigo, né? Então, teve desconforto ali, de imediato vem o diagnóstico, né? O rótulo é de gastrite. Tô com gastrite. Pois é. Fala para todo mundo, rapaz. Exatamente, tem uma gastrite às vezes brava, uma gastrite que me acompanha. E o que menos dá dor e desconforto nessa região é a gastrite, por incrível que pareça. Porque a gastrite geralmente é crônica, tem a ver com H. pylori, como processo como aquele que desencadeou a inflamação e a mantém. Ela não costuma dar dores nem sintomas importantes. Agora, às vezes você usa um medicamento que agrediu o estômago, um anti-inflamatório, uma aspirina da vida. Isso dá uma gastropatia que pode sim dar dor aguda, dar desconforto, até sangramento, pode dar uma úlcera. Então são situações distintas. Úlcera também não tem nada a ver com gastrite, mesmo que seja no estômago. Um cálculo na vesícula, uma crise pode levar para emergência por conta da dor. É na mesma região que a dor se apresenta, muito próximo, pode confundir com gastrite. Ou seja, uma parasitose intestinal, um vermezinho lá no duodeno, tá ligado ao estômago, tá bem próximo e muitas vezes é confundido como gastrite. Ou seja, é um diagnóstico gastrite, tudo gastrite. Pois é, então isso é resumido na cabeça das pessoas, como doeu aqui nessa região do estômago, é gastrite, tem esse rótulo. Se isso já é difícil, imagine, é difícil pra gente conceituar gastrite nervosa. Então é um termo que geralmente é um termo que, na verdade, não existe isso como termo científico, né? Isso é uma imaginação, porque se gastrite é inflamação, não tem como chamar de gastrite nervosa. Seria inflamação de quê? Do nervo, sistema nervoso, alguma coisa. Então, o que é, na verdade, imaginado como gastrite nervosa, essa dor nessa região, é o que a gente chama, que eu acabei de falar, da dispepsia funcional. É uma descarga do emocional sobre o estômago. Isso faz com que isso mexa na dinâmica dele, ele acelera, ele para, ele altera a motilidade, a movimentação. E geralmente o link, como eu disse, é um problema emocional, uma crise de ansiedade, um estresse muito alto, agudo, exatamente. Então isso gera esse desconforto, mas pra gente, o especialista, claro, não é gastrite, porque era necessário, para ter gastrite, ter um substrato inflamatório, infiltrado de células inflamatórias, coisas que a gente não encontra nessas situações. Seria um sintoma de tabela, né? Aí, isso, né? Se for emocional, os sintomas, né, são variáveis e não são específicos de gastrite, são comuns a várias doenças na região, como a gente tem falado. Então, dispepsia funcional corresponde àquilo que a gente chama vulgarmente de gastrite nervosa.